Pessoal, vamos fazer a próxima aqui então. Ó. Ele fala o seguinte: a função e de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, e de 6 é igual a 2, pois os números menores do que 6 com tal propriedade são o 1 e o 5. Qual o valor máximo de e de n para n de 20 a 25? Pessoal, vamos entender primeiro ali o que ele falou no enunciado. Ó, vamos pegar esse exemplo que ele deu. E de 6 é igual a 2, e ele falou que os números 1 e 5 é que tem essa propriedade. E por que, que o 1 e 5 tem essa propriedade? Porque o MDC entre 6 e 1 é 1, de fato, né? O MDC entre 6 e 1 vai dar 1 mesmo. E o MDC entre 6 e 5 também vai dar 1. Eles são primos entre si. E por que, que os outros não têm? Vamos ver, por exemplo, o 2. Ó. Quando eu calcular o MDC entre 6 e 2, vai dar 2. Então, não dá 1. E quando não dá 1, não entra nessa estatística aqui. Não entra nessa contagem, beleza? Ó, se eu calcular com 3, o MDC entre 6 e 3 é o próprio 3. Entre 6 e 4 é 2, tá bom? E olha só, a sacada para eu fazer esse exercício sem fazer todos os números é notar que quando eu tiver um número primo, ele vai ter todos os números anteriores com essa propriedade, porque o número primo eu só tenho o 1 e ele mesmo como divisor. Então, qualquer número abaixo dele, ele vai ser primo entre si. Ó. Por exemplo, o 7. Se eu pegar o 7 e o 6, o MDC vai ser 1. Se eu pegar o 7 e o 5, o MDC vai ser 1. Se eu pegar o 7 e o 4, o MDC vai ser 1. Beleza? E assim por diante. Então, quando eu tiver um E de n, quando o n aqui for primo, qual que vai ser o valor desse E de n? Vai ser n menos 1. E eu sei que os números primos são os que têm o maior E. Por quê? Porque todos os anteriores, eles vão pegar essa propriedade, beleza? Então, aqui, entre 20 e 25, o número primo que a gente tem é o 23. Quando eu calcular o E de 23, eu sei que vai dar 22. Então, alternativa C, beleza? Você poderia, né, calcular lá o E de 20, o E de 21, o E de 22 e assim por diante e chegar na mesma resposta. Mas, se você sacar essa dos números primos, a questão sai bem mais rápido, beleza? Você pode até olhar, né? Talvez se você der uma olhada rápido, você perceba, por exemplo, o 20, o 2 não entra, o 4 não entra, o 6 não entra. Não entra nenhum número par, né? Porque qualquer número par vai ter o 2 como MDC. E o 21, por exemplo, qualquer múltiplo de 3 vai ter o 3 como MDC. Então ele também não entra. Então vários números não entram nesses caras, portanto, não vão ser eles. Agora, já os números primos vão entrar todos os números anteriores, beleza? Olha só essa próxima questão aqui, ó. Ele fala o seguinte: uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Eu já vou ir escrevendo isso aqui, ó. Ele fala o seguinte: o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos. Então, Lisboa mais Roma, certo? Vamos ver aqui mais informações então. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Então, em Roma foram vendidas 2 passagens a mais do que para metade de Lisboa. Beleza? Então, essas aqui são 2 equações que a gente tem. E ele pergunta o seguinte, ó. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Então, o que ele quer aqui é P mais E. Beleza? E qual que é a última equação que eu vou juntar com essas aqui? É que o total são 78 passagens. Então, Paris mais Roma mais Lisboa é igual a 78. Então, eu resolvendo esse sistema aqui, eu vou chegar na resposta certa. Então, para resolver esse sistema, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o L aqui nessa equação aqui, ó. Então, eu vou passar esse 2 para cá e vou passar o 2 multiplicando. Então, vai ficar, nessa equação aqui, vai ficar aqui R menos 2 multiplicado por 2 é igual ao L, beleza? E aí eu vou substituir esse L nas outras equações. Como é que vai ficar? Ó,
Lá em cima, quando eu substituir o L, vai ficar P é igual a 2 vezes. Aí eu vou substituir o L por isso aqui, vai ficar 2R menos 2, e tudo isso mais R. Beleza? Ó, ali tinha um L, que é isso aqui, mais R. E aqui embaixo vai ficar P mais R mais, eu vou substituir o L por isso aqui, ó, 2R menos 2 é igual a 78. Pessoal, vamos fazer as continhas que dá para fazer então aqui nessas expressões. Olha só, essa primeira aqui vai ficar P é igual a 2 que multiplica. Aqui vai dar 2R menos 4. Então aqui vai dar 2R menos 4. E aí eu vou somar com esse R aqui. Então vai ficar 3R menos 4. Beleza? Então, depois de fazer a conta, a primeira expressão fica que P é igual a 6R menos 8. Então, P, 6R menos 8, certo? Só fazer a distributiva aqui. E a segunda expressão vai ficar o seguinte, ó. P, aqui vai ficar R mais 2R, vai dar 3R. E aqui vai ficar 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4, e isso é igual a 78. Então, vou abaixar um pouquinho aqui para a gente continuar. E olha só, eu vou substituir esse P aqui, ó, lá embaixo. Então, esse P eu vou substituir aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar 6R menos 8 mais 3R menos 4 é igual a 78. Então, ó, 6R mais 3R dá 9R, menos 8 menos 4 dá menos 12. Eu vou passar para o outro lado, somando 78 mais 12 vai dar 90. Portanto, o meu R vai ser 10. Beleza? E aí agora eu vou voltar aqui para eu descobrir o P. Então, ó, P é igual a 6R menos 8. Eu já sei que o meu R é 10. 6 vezes 10, 60. 60 menos 8, 52. Então, a pergunta que ele me fez aqui, ó, que era P mais R, vai ficar 52 mais 10. Portanto, 62 vai dar a alternativa D. Beleza? O importante era, pessoal, era montar aqui as equações, né? Depois é só continha para resolver o sistema. Cada um resolve aí do seu jeito, né? Tem vários métodos para resolver. Mas para montar o sistema aqui, bastava prestar atenção aí nas informações do enunciado. Primeiro ele falou aqui que Paris era o dobro de Lisboa mais Roma. Depois ele falou que Roma tinha 2 unidades a mais, ou seja, eu somo, né, com a metade de Lisboa. E, por último, eu sei que todo mundo somado dá 78. E era isso aí. Pessoal, então olha essa aqui, ó. Ele fala o seguinte: a menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo de medidas 7, 4 e 4 está inscrito tem diâmetro D. Pessoal, então não tem jeito, essa questão aqui a gente tem que ter um pouco de visualização espacial. Então, ó, eu fiz essa figura aqui para a gente poder ver o que está acontecendo. Então, ó, eu tenho aqui a esfera e o paralelepípedo dentro. Então, o que ele está me pedindo é esse lado aqui, ó, B até o E. Beleza? Então, esse aqui é o diâmetro, passando aqui pelo centro do paralelepípedo. Então, eu vou formar aqui, ó, o seguinte triângulo, ó. Eu vou juntar com esse EH e vou juntar o H de volta lá no B. Beleza? E aí, como que vai ficar as medidas? Ó, esse lado aqui eu sei que é 4, né? É um dos lados do paralelepípedo. Esse outro aqui vai ser a diagonal central do paralelepípedo. E esse BH é a diagonal secundária aqui da face do paralelepípedo. Então, esse BH, eu consigo calcular ele com Pitágoras, né? Ele vai ser, ó, BH ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, BH ao quadrado vai ser 16 mais 49. Então, o BH vai ser raiz de 65. Logo, se eu tenho os dois lados aqui e esse ângulo aqui também é um ângulo reto, né? Tá, o ângulo aqui entre essa face e a face de cima é um ângulo reto. Os ângulos do paralelepípedo aqui, né, são todos retos. Então, se eu fizer Pitágoras de novo aqui, eu consigo descobrir o diâmetro. Então, o diâmetro ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais raiz de 65 ao quadrado. Isso aqui vai dar que d ao quadrado é igual a 16 mais 65. 16 mais 65 dá 81. Quando eu tirar a raiz, eu vou descobrir que o meu d é 9. Alternativa A.
Beleza, pessoal? Eu acho que o mais difícil dessa questão é enxergar o desenho aqui, né, da esfera e do paralelepípedo, mas depois você faz um Pitágoras e outro Pitágoras e já chega na resposta. Continuando aqui, então, vamos fazer essa questão aqui, ó. O enunciado é bem curto, né? Ele fala o seguinte: se 3x ao quadrado menos 9x mais 7 é igual a x menos a ao cubo menos x menos b ao cubo para todo número real x, o valor de a mais b é... Então, pessoal, a dica que ele dá aqui é que esse x aqui, quando a gente expandir, esse cara vai ter um x ao cubo e aqui também vai ter um x ao cubo, e como está subtraindo, esse x ao cubo vai sumir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai expandir esse cara aqui da direita. Vai ficar o seguinte, ó. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, e menos o segundo ao cubo. Aí vai ficar menos, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer o segundo. Vai ficar cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Então vai ficar o seguinte, ó, menos 3ax ao quadrado, vou colocar sempre as letras a e b antes da letra x, mais 3a ao quadrado x menos a ao cubo. Aqui esse sinal de menos vai distribuir, né? Então vai ficar menos x ao cubo, que já cortou com x ao cubo ali. Menos com menos vai dar mais 3bx ao quadrado. Menos com mais vai dar menos 3b ao quadrado x. E menos com menos vai dar mais b ao cubo, beleza? E aí agora a gente vai pôr os termos que têm semelhança em evidência. Então, ó, 3ax ao quadrado com 3bx ao quadrado. Eu vou pôr 3x ao quadrado em evidência e vai ficar esse primeiro termo aqui, quando eu dividir por 3x ao quadrado, vai sobrar menos a. E esse aqui, quando eu dividir por 3x ao quadrado, vai sobrar mais b, portanto vai ficar b menos a, só inverter a ordem. E vamos pôr 3x em evidência. Então, ó, aqui vai sobrar a ao quadrado, e nesse outro aqui vai sobrar menos b ao quadrado. E os termos independentes ficou mais b ao cubo menos a ao cubo. Só troquei a ordem aqui de novo. Beleza? E aí, então, quando a gente comparar esse cara aqui com o cara lá do enunciado, vai ficar o seguinte. Lá a gente tem, ó, 3x ao quadrado menos 9x mais 7. Eu só vou deixar aqui um embaixo do outro para a gente poder comparar. Então, ó, quando eu comparo esses dois aqui, eu vejo que essa parte aqui do parênteses tem que valer 1. Por quê? Eu já tenho 3x ao quadrado e eu tenho que resultar em 3x ao quadrado do outro lado. Então, essa parte tem que valer 1, porque 3x ao quadrado vezes 1 vai dar 3x ao quadrado. Qualquer outro número que der aqui não vai dar certo a igualdade. Então, eu sei que b menos a tem que ser 1. Aqui, o próximo, eu tenho mais 3x multiplicado por alguma coisa que vai dar menos 9x. Ou seja, esse cara aqui tem que valer menos 3. Porque menos 3 vezes 3x vai dar menos 9x. Ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado tem que ser menos 3. E b ao cubo menos a ao cubo tem que ser o mais 7, que é o termo independente. Então, b ao cubo menos a ao cubo tem que ser 7. Beleza? E aí eu vou resolver esse sistema aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fatorar esse segundo cara aqui, vai ficar o seguinte, a mais b, a menos b, é igual a menos 3. E aí da equação de cima, eu faço o seguinte, eu multiplico por menos 1, vai ficar a menos b é igual a menos 1. Beleza? Só troquei a ordem aqui na esquerda, mas é o mesmo resultado, eu só multipliquei por menos 1. Então, se a menos b é menos 1, eu vou substituir aqui nessa equação de baixo e passo esse menos 1 dividindo, vai ficar aqui a mais b é igual a menos 3 dividido por menos 1, que vai dar 3, e eu nem preciso seguir para resolver o sistema, porque isso aqui já é justamente aqui o que ele me pediu, eu fico com a alternativa A, beleza?